Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal rejeitou neste sábado um habeas corpus que pedia a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada por razões processuais, sem análise do mérito do pedido, segundo o decano. O habeas corpus foi apresentado pelo advogado Paulo Emendabile Souza Barros de Carvalhosa, que não integra a equipe de defesa de Bolsonaro. Segundo Gilmar Mendes, a jurisprudência do STF não admite, em regra, a impetração de habeas corpus por terceiro quando há defesa técnica regularmente constituída e atuante. Abre aspas. Ademais, cumpre destacar que o presente habeas corpus nem sequer foi impetrado pela defesa técnica do paciente. Fecha aspas, afirmou o ministro na decisão. Quero ouvir a sua análise, Guta Pini, sobre esse habeas corpus aí, que inicialmente o pedido era para Alexandre de Moraes, ele se declarou impedido e aí foi transferido para Gilmar Mendes. Nós estamos vivendo uma confusão de regime e regramento jurídico no Brasil, porque uma hora a Constituição, o regimento do Supremo vale, outra hora não vale, uma hora a jurisprudência vale, outra hora não vale. Esse processo chegou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque inicialmente ele foi direcionado à ministra Carmen Lúcia, mas ela está de férias. E aí ele, como ministro-presidente, então tomaria conta de fazer essa distribuição. Ele não poderia tomar conta desse processo, julgar esse habeas corpus, porque esse habeas corpus foi impetrado justamente contra uma decisão dele que não concedeu a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse advogado entrou com esse pedido de habeas corpus contra uma decisão do ministro. Ele, então, não poderia se manifestar em relação a isso, justamente porque o ato foi dele. Agora, o que nós temos assistido no Brasil é o ministro se manifestar em tudo que é processo que ele também não poderia atuar. Então, o fato do ministro Alexandre de Moraes se julgar impedido nesse caso e passar o processo para outro ministro já chamou a atenção, porque não tem sido o modus operandi do ministro. E ele passou esse processo de habeas corpus para o ministro Gilmar Mendes, porque pelo regimento interno do Supremo, iria para o ministro mais antigo mesmo, nesses casos dessa distribuição. E o ministro Gilmar Mendes, ele nem chegou a julgar o mérito desse habeas corpus, ele não chegou a julgar se o presidente Jair Bolsonaro tem ou não direito à prisão domiciliar. E por que ele não fez isso? Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que você não pode impetrar habeas corpus contra ato dos ministros. Justamente porque a defesa ou qualquer pessoa que esteja aí litigando, ela deve se valer de outros recursos e não do habeas corpus, porque o habeas corpus acabou virando um recurso para tudo. E aí isso subverteria o sistema recursal do Brasil. Então, inicialmente, não cabe habeas corpus contra atos de ministros. É isso que está no regimento interno. Então, esse seria o primeiro motivo e ele bastaria para que esse recurso nem fosse recebido, esse habeas corpus não fosse recebido. Mas o ministro Gilmar Mendes, ele avançou um pouco nesse julgamento e também disse que o fato de não ter sido a defesa que impetrou esse habeas corpus também seria um motivo para a sua rejeição. Então, o que acontece é que, nesse caso, o habeas corpus não foi nem conhecido do ministro. Então, imagine que alguém está querendo te vender alguma coisa. Você nem recebe essa pessoa na porta. Você nem sabe qual é o produto que ela está vendendo. Então, foi basicamente isso. O ministro nem entrou no mérito deste habeas corpus. Muita gente agora também fica naquela expectativa. Ah, bom, então se não foi a defesa do ex-presidente que entrou com esse habeas corpus, então agora o presidente vai entrar, porque o fato foi só esse. É só o fato de não ter sido a defesa. Não. O ministro Gilmar Mendes não negou esse habeas corpus só porque não foi a defesa do ex-presidente. Ele rejeitou esse habeas corpus, ele nem conheceu, justamente porque contra ato dos ministros não cabe habeas corpus de acordo com essa jurisprudência. Então, neste momento, não adiantaria nem a defesa entrar com habeas corpus, vai sim se valer de outros mecanismos recursais ou até mesmo um pedido de reconsideração da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que inicialmente foi quem denegou esse pedido de prisão domiciliar e mandou o ex-presidente para a Papudinha.